Memorial do Trabalhador, depoimento de Romualdo Bart, entrevistado por Cláudia Fonseca, em Foz do Iguaçu, no dia 28 de agosto de 2002. Realização Museu da Pessoa, entrevista número ITA 13. Eu gostaria que você, Romualdo, começasse dizendo para a gente seu nome completo, o local e a data de seu nascimento. O meu nome é Romualdo Bart, nasci dia 19 de 1955, em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. E o nome dos seus pais? Miguel Bart e Irene Margarida Bart. E qual era a atividade dos seus pais? Agricultores. Lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. E quando é que você chegou em Foz do Iguaçu, Romualdo? Vindo do Sul? Sim. Vindo do Sul foi em 1966. Eu não vim diretamente para Foz do Iguaçu, e sim para Missal, onde eu moro hoje. Certo. E veio só você ou veio sua família? Veio toda a família. Toda a família. Você tem 11 irmãos, né? Você e mais 11. Conta como é que é a história? Nós somos em 11 irmãos homens e cada um tem uma irmã. Isso, 11 irmãos homens e cada um tem uma irmã. Então veio toda a família. Por que seus pais resolveram vir de... É que na época no Rio Grande do Sul a situação estava difícil e a gente era de uma família pobre, né? E viemos procurar mais progresso. A família era grande, precisava terra para trabalhar, e o Paraná era bom. E você se lembra quando você entrou em Itaipu a primeira vez na sua vida? Que impressão que você teve da usina? Eu lembro, inclusive meu pai não queria que eu viesse trabalhar em Itaipu de jeito nenhum, porque na época na região se falava que Itaipu era um local perigoso, né? E mesmo assim, eu, contra a vontade do meu pai, eu vim, fiz os testes todos na época e entrei. E dia 18 de julho de 77 eu ingressei em Itaipu. Você estava com quantos anos? 21 anos. 21 anos. Mas como é que você veio, assim? Você soube que estavam fazendo ficha do pessoal? Eu em 1974 eu servi o exército em Foz do Iguaçu e já fui convidado na época, quando dei baixa em 75, para ingressar em Itaipu, porque precisava de muitas pessoas para trabalhar, né? Mas eu optei para voltar para trabalhar com meu pai na agricultura, ajudar ele. Fiquei mais 2 anos com meu pai na agricultura, e aí, através de amigos que já trabalhavam aqui, acabei ingressando no Itaipu também. E a sua primeira atividade aqui foi segurança? Segurança física. Segurança física. O que você fazia nessa época, Romualdo? Na época, tinha vários locais que a gente trabalhava. Tinha a barreira de controle, que era o controle de entrada e saída. Tinha o controle de explosivos, que era feito pela segurança de Itaipu, quando da construção do canal de desvio. Então, enfim, fazia a segurança da empresa, no todo, né? E você entrou direto como funcionário? Não, eu entrei na época contratado pela, então, Unicom, fiquei 6 meses e posteriormente passei para a CAEB, fiquei mais 9 anos e alguma coisa. E em 5 de março de 88, eu ingressei no Itaipu. Pois então, e você fez um trabalho muito interessante, que foi na área do meio ambiente, né? Você já foi para essa... Como é que foi essa sua passagem da segurança para o meio ambiente? Até foi interessante, porque eu, na época, trabalhar na segurança para mim foi assim meio complicado, porque eu era acostumado a trabalhar bastante no pesado, na agricultura, e chegar aqui e ficar sem fazer um serviço pesado que a gente era acostumado, começou a ficar difícil, a gente trocava turno, era complicado realmente no início dos trabalhos. E chegou numa oportunidade em que a diretoria jurídica começou a desapropriação da área dos agricultores para a formação do reservatório. E quando ficaram sabendo que eu conhecia a região e eu sabia falar e entendia o alemão, né? O pessoal achou por bem que eu acompanhasse o pessoal. Então, ficaram muito contentes, porque o pessoal da jurídica tinha bastante dificuldade na época, porque o Rio Paraná, isso era um mato, estradas secundárias, realmente era difícil essa região. Aí eu fiquei com eles 1 ano, trabalhei 1 ano com a jurídica, na área de desapropriação, acompanhando o trabalho deles. E posteriormente ao término da desapropriação, no enchimento do reservatório de Itaipu, eu participei do resgate, de toda a área, né? Onde foi feito, na hora do enchimento, foi feito
resgate dos animais, né? Foi bastante interessante esse trabalho. Foi um tanto quanto pioneira essa preocupação, não foi, Romualdo? A preocupação de Itaipu com a questão do meio ambiente naquela ocasião, você vê como uma questão pioneira? Eu achei bastante interessante e a ideia de Itaipu em fazer esse trabalho, porque Itaipu se preocupou já de cara, na hora do enchimento, com a área ambiental, como está se preocupando hoje ainda, né? Itaipu está fazendo um trabalho muito grande na área de meio ambiente, é onde eu estou desde o início, né? Ainda hoje estou trabalhando nessa área. É uma área bastante gratificante também. E como é que foi esse relacionamento seu com os agricultores naquela época, que você participou do processo de desapropriação? No início foi bastante complicado, porque as pessoas que foram desapropriadas, que não foram poucas, foi muita terra que foi desapropriada, foi bastante complicado, porque o pessoal não queria entender no início. Tivemos até a revolta dos agricultores na época, que vieram aqui em Foz do Iguaçu fazer greve por causa de pagamento, melhores pagamentos de terras, mesmo que Itaipu estava pagando bem, que eu conhecia bem a região, sabia que estava pagando bem. E aquelas pessoas, os aproveitadores, os intermediários, aí começam as complicações, né? Mas, felizmente, essa parte, no final, Itaipu foi bem. Após o enchimento, quando a Itaipu voltou a campo para fazer o trabalho de reflorestamento, porque nós temos uma faixa de 1.400 quilômetros de Foz do Iguaçu a Guaíra, com uma média de 200 metros de largura, que é a faixa de proteção do reservatório, né? E essa área nós estamos reflorestando, isso são em torno de 27 mil hectares de terra para reflorestar, e nós temos hoje praticamente, faltando 1.000 hectares mais ou menos para o término, né? E esse trabalho no início foi meio complicado, porque até que a gente conseguiu fazer com que o agricultor entendesse essa ideia da necessidade de preservar o meio ambiente, foi complicado. Hoje está mais tranquilo já, a situação está mais cômoda. Você estava dizendo que Itaipu estava pagando mais do que as terras valiam. Que percentual, mais ou menos? Não poderia dizer em percentual, eu só posso dizer que na época, porque eu era filho de agricultor, a Itaipu entrou porque eles fizeram uma tomada de preço antes de começar a pagar, e eles procuraram pagar um preço justo na época, né? Só que os primeiros agricultores que receberam, os primeiros que eu digo seriam 30% ou 40% dos agricultores que receberam, eles foram muito bem, porque com o dinheiro que eles pegaram, eles conseguiram comprar talvez 2 a 3 vezes a quantidade de terra que eles receberam de Itaipu, pelo valor que eles receberam de Itaipu. Só que depois a inflação, aliás, a inflação não seria o ponto, mas a especulação tomou conta. Então as terras começaram a subir e aquele agricultor no final já não conseguiu mais comprar a mesma terra na nossa região, que seria, né? Certo. E você disse também que um dos motivos, dos critérios para a sua escolha é que você falava alemão. Tinha muito agricultor alemão aqui na região? Olha, a nossa região beira lagos, municípios lindeiros de Itaipu, daria para dizer hoje ainda que são 50%. 50%. Que é a maioria do pessoal do sul, né? São italianos e alemães, né? E como é que era o teu cotidiano, assim, o teu horário de trabalho, já na época que você estava junto ao pessoal do meio ambiente? Quer dizer, qual era o horário de trabalho? Como é que vocês faziam para almoçar, por exemplo? Era todo mundo junto? Não, a gente saía a campo, como sai hoje ainda, né? Saía de manhã de Foz do Iguaçu, né? Ia a campo, fazia as visitas, né? Visitava os agricultores, fazia os trabalhos de rotina, que no início, por exemplo, para fazer o reflorestamento de Itaipu não tinha muda suficiente para plantar, porque é uma imensidão de área, né? O que Itaipu fez? Ela fez um trabalho de reflorestamento consorciado. Itaipu entrava com a terra, o agricultor plantava as mudas, em troca plantava milho ou mandioca na faixa de Itaipu, né? Então a gente ia lá, fazia o cadastro do agricultor, via quanta área ele tinha, quanta divisa ele tinha, e cedia para ele a área de Itaipu, para ele plantar 3 anos, em troca ele plantava as mudas de árvores para o reflorestamento.
Uhum. E o que você acha que a hidrelétrica de Itaipu, que mudanças ela trouxe para a região? Muitas, Muitas. muitas. Cita algumas assim para a gente. Nós, na região, por exemplo, que eu moro, é uma região praticamente só de agricultura, pequenos vilarejos beirando o Rio Paraná. E hoje, Itaipu, vários fatores Itaipu trouxe, desde os royalties, por exemplo, que eu vivo nos municípios lindeiros que recebem royalties, a população está muito contente com Itaipu. Enfim, A a infraestrutura, então, se infraestrutura, modificou. Itaipu ajuda desde convênios com prefeituras para fazer o reflorestamento na faixa de proteção, mananciais fora da faixa de Itaipu, conservação da estrada, como é que é, agricultura, também na agricultura, Itaipu interfere, ajuda, né? Vários setores a Itaipu está beneficiando os agricultores e os municípios. Uhum. E você é casado, Romualdo? Casado. Você tem 2 filhos? Eu tenho Casal de Nicole, filhos. Camila e Rafael Miguel. Uhum. Então, você mora em Missal, que é um Missal. município lindeiro. O que você faz hoje, assim, como lazer? O meu lazer hoje é curtir a minha família, né? Moro numa chácara muito bem instalada, que eu consegui através do meu trabalho. E é o que eu gosto de fazer, chegar em casa e curtir a minha chácara com meus animais. Você falou agora de animais, só queria voltar um pouquinho. Na época do resgate dos animais, como é que foi? Foi muita correria de vocês? O resgate não tem nenhuma escola que ensina para você Não? aquilo que eu aprendi no resgate, né? Na época veio o pessoal do Butantan de São Paulo, deu um dia de Treinamento. umas aulinhas para a gente, como é que fazer, e a gente pegou o barco, foi para a água, e o que aparecia a gente pegava, desde cobra, aranha, lagarto, o que tinha, pegava tudo. Meio na raça, então. Tudo no puçar, né, no gancho. Sei. Aí recolhia para o refúgio, onde era feita a trilhagem. As cobras eram mandadas para São Paulo, no Butantã, e os animais eram soltos nos refúgios aqui, já de Itaipu, né? Aqui em Bela Vista e Santa Helena. Romualdo, para a gente encerrar, o que você achou de ter dado essa entrevista para o Memorial do Trabalhador? Fiquei muito contente, né? Agradeço as pessoas que me indicaram, né? E muito obrigado a vocês também pelo... Então, só vou pedir mais uma coisinha para você, que você agradecesse em alemão, é possível? Ao Museu da Pessoa? Não é difícil, não. Então, Dankeschön. ao Museu da Pessoa. Ao Museu da Pessoa, Dankeschön. Ok.